Olá, queridos! Bem-vindos de volta à aula do nono ano, aula de Matemática 2. Para quem não me conhece, eu sou o André, professor de Matemática, e na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 10, tá bom? Relações métricas no triângulo retângulo, tá? Vamos para a nossa aula. Bom, antes de entrar na nossa aula de relações métricas, vamos entender a definição de triângulo retângulo, ok? Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, possui um ângulo que vale 90 graus. Ângulo reto e ângulo de 90 graus são a mesma coisa, tá? Então temos aqui o nosso triângulo ABC, certo? E este triângulo ABC é um triângulo retângulo, porque bem aqui no vértice B eu tenho este símbolo. Este quadradinho com um ponto no meio significa que este ângulo é igual a 90 graus, ok? Então, tem este ângulo aqui no meio, do vértice B, e ele vale 90 graus, definindo esse triângulo ABC como triângulo retângulo, tá? Os demais ângulos do nosso triângulo no vértice A e no vértice C, eles podem ter qualquer valor e são complementares, ok? Agora que já sabemos a definição de um triângulo retângulo, vamos entender os elementos que pertencem aos triângulos retângulos, tá bom? Então, temos aqui os elementos do triângulo. Temos o triângulo ABC, ok? Aqui temos o nosso querido ângulo reto do triângulo retângulo, tá? Bem no vértice B. E temos esta seviana aqui. Altura. Esse H é o H de altura do triângulo, tá bom? Os primeiros elementos do triângulo que a gente precisa entender são os lados que formam o nosso ângulo reto. Então, este ângulo aqui reto no vértice B, ele é formado por dois segmentos de reta. O segmento AB e o segmento BC. Então, esse segmento e este segmento formam o ângulo reto. Eles são perpendiculares entre si. Entre esses dois segmentos tem um ângulo de 90 graus. Ok? E os dois lados do triângulo retângulo que formam o ângulo reto, eles ganham o nome de cateto. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. Tá bom? Então, cateto, cateto. AB é um dos catetos e BC é o outro cateto. Os triângulos retângulos possuem dois catetos. Cateto 1, cateto 2. Esses dois catetos são chamados assim porque eles formam o ângulo de 90 graus. É importante isso. Ok? Próximos elementos. Tendo a altura do triângulo retângulo como referência, eu tenho esses dois segmentos. A altura vai do ponto B até o ponto D. Então, a altura H ela é definida pelo segmento de reta BD. Tá bom? Formando aqui na base do nosso triângulo dois segmentos consecutivos. Tem o segmento AB, AD, e tem o segmento DC. O segmento AD e o segmento DC são chamados de projeções dos catetos, sendo esse AD projeção do cateto AB e esse DCzinho sendo projeção do cateto DC. Tá bom? Então, a projeção dos catetos é como se eu tivesse uma luz em cima. Se eu jogasse uma luz exatamente aqui em cima do ponto B, jogasse uma luz bem aqui, a sombra dessa luz teria exatamente esses tamanhos. Então, a sombra da luz do segmento AB seria essa, e a sombra da luz do BC, que é o outro cateto, seria só esse pedacinho. Então, projeção de catetos, esses segmentos aqui, que são formados pelos vértices do triângulo, a parte da base, e a altura, é como se fosse a sombrinha desses catetos. Tudo bem? Bem fácil, bem simples. E o último elemento do nosso triângulo retângulo é a nossa famosa hipotenusa. Ok? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Tá? A hipotenusa, o valor dela vai do vértice A até o vértice B. É toda esta base do triângulo. Percebam que o valor de AC, o valor da hipotenusa, é justamente o valor da primeira projeção do cateto mais a projeção do outro cateto. Tá bom?
separados aí pelo pontinho da altura, certo? Então, a hipotenusa é o maior lado e tem um outro detalhe. Toda hipotenusa, ela é oposta ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui no vértice B, olha a regra do dedinho, ó, que eu falei para vocês na outra aula. Se eu aponto no meu dedinho aqui no vértice B, qual é o lado que está em direção ao meu dedo? É o lado AC, não é? É todo este lado aqui. Então, se o ângulo reto aponta na direção AC, a hipotenusa é este lado aqui, AC, que é o maior lado. Tá? Então, a hipotenusa é o segmento de reta AC. Então, temos os catetos, formam um ângulo de 90 graus. Tenho a altura, que toda altura também tem um ângulo reto. Percebam que eu vou formar dois outros triângulos retângulos dentro do primeiro, dentro do grandão. Tá? E a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Sempre, sempre vai ficar oposto ao ângulo reto. É importante esse detalhe. Excelente! Agora que a gente já sabe quais são os elementos do triângulo retângulo, tendo aí os seus catetos, a altura, projeções e a hipotenusa, está na hora da gente dar os nomes a esses elementos e depois vamos relacioná-los, tá bom? Então, na continuação aí, temos o nosso triângulo ABC aqui novamente, tá? E de cara a gente já consegue ver a nossa altura. Podem ver que ela é perpendicular à nossa base AC. Então, como a gente viu no outro desenho, essa altura teve a letra H, certo? Essa letra H é por causa do inglês, tá, galera? Bom, tem essa letra H que representa a altura. E temos aqui, ó, ângulo de 90 graus, então esses dois segmentos que estão formando o ângulo de 90 graus são os catetos. O nome desse cateto aqui vai ser o B, Bzinho, né? E esse cateto aqui eu vou chamar de C, Czinho, tá bom? Temos aqui nossa altura, cateto B, cateto C. Agora temos as projeções, lembra as projeções? Se eu tivesse uma luz aqui em cima, a sombra que formaria. Esse primeiro segmento aqui, ó, até a altura do ponto D. Temos o segmento AD, que eu vou chamar de M, tá? E a outra projeção do cateto C, né, eu vou chamar de N. Faz sentido eu chamar MN. Tá? Então temos cateto BC, altura H, projeção do cateto B é o M, e projeção do cateto C é o N, e por fim temos a nossa hipotenusa, oposta ao ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa é o lado oposto a ele. Então eu vou chamar aqui a hipotenusa de Azinho. Beleza? Temos aqui a listinha dos nomes, a hipotenusa, B é um cateto, C um outro cateto, H, nossa altura, o M é a projeção do cateto B. Então, o M está relacionado com o cateto B. O M não se relaciona com o cateto C. Temos aqui o N, é a projeção do cateto C. Então, o N se relaciona com o Czinho e o M se relaciona com o Bzinho. Esses são os nomes que a gente deu, tá? Perceba uma coisa, né? Que a hipotenusa, ela é a soma das duas projeções. Então, se eu tenho a projeção M, vai até aqui, e logo em seguida, consecutivamente, né, tem o segmento N, portanto, M mais N forma a hipotenusa A, tá? Isso aqui a gente consegue concluir logo de cara, beleza? Muito fácil, muito simples. Agora vamos para as relações que a gente consegue tirar desses elementos que a gente denominou, tá bom? Bom, tem 3 relações aqui básicas, existem mais relações, mas aqui nessa matéria a gente vai se atentar a essas 3 aqui que eu destaquei, tá? A primeira primeira relação, o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Novamente, o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Lembrando que produto é multiplicação, não pode esquecer. Bom, vamos lá. O quadrado do cateto. Qual cateto? Qualquer um. Então, se eu pegar aqui como cateto B, primeiro cateto, cateto B, eu tenho que o quadrado do cateto B é igual ao produto da projeção. Qual que é a projeção do B que a gente viu? É o M.
Então, o produto da projeção M vezes a hipotenusa. Hipotenusa é o A, certo? Isso vale só para o cateto B? Não, vale também para o cateto C. Então, posso escrever a mesma coisa, só que em relação ao cateto C. Então, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da sua projeção do cateto C é o N, vezes a hipotenusa. A mesma hipotenusa é o A. O A é a hipotenusa do triângulo todo. Então, é a hipotenusa de todo mundo. Tá bom? Essas aqui são as primeiras relações que nós temos. Ok? Muito simples, muito fácil. Segunda relação. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Plural, produto das duas projeções que a gente tem. Então, o quadrado da altura, quem que é a altura? A altura é o h. Então, se eu tenho h, que é a altura ao quadrado, é igual a mesma coisa que a multiplicação das projeções. Que projeções? M e N. Então, h ao quadrado é igual a M vezes N. Só isso. Muito simples, muito fácil. Esta é a nossa segunda relação. Terceira e última relação dessa matéria vai ser que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa, a hipotenusa grandona, pela altura. Então, se eu pegar o cateto B vezes o cateto C, B vezes o cateto C, o resultado é igual ao produto, a multiplicação do valor da hipotenusa, A, vezes a nossa altura, H. Esta é a última relação. Então, o produto dos catetos, B vezes C, C vezes B, tanto faz, a ordem não vai alterar, é igual, tem o mesmo valor, da hipotenusa A vezes a altura H. Tá? Então, temos essas relações dos catetos. O quadrado dos catetos é igual ao produto da projeção vezes a hipotenusa, o quadrado da altura é o produto das projeções, e o produto do cateto é igual ao produto da hipotenusa vezes a altura. Beleza? Vamos ver alguns exemplos que a gente consegue aplicar estas relações. Aqui nesse primeiro exemplo a gente tem a seguinte situação. Olha só, temos um triângulo, ok? Um triângulo retângulo, ele tem esse ângulo reto aqui. Se este é o ângulo reto, esses dois segmentos aqui são os catetos, ok? Cateto X e esse cateto aqui, que não vai nos interessar. O nosso objetivo é determinar as incógnitas. Então, teremos que saber o valor de x e o valor do nosso y. Tá bom? Então, temos aqui cateto, este outro cateto. Esta aqui é a altura. Então, é a altura. Ela tem aqui este símbolo. Tá? Então, este segmento de 6 centímetros é a projeção do cateto x. E essa projeção aqui de 18 centímetros é a projeção deste outro cateto aqui. E a nossa incógnita y, ela é a nossa hipotenusa, correto? Porque no triângulo grande, temos que o ângulo de 90 graus está oposto a este lado aqui, que é a nossa base. Tá? O triângulo sempre vai estar posicionado dessa maneira? Não. Ele vai estar posicionado de várias formas possíveis. Tá? Aqui é para a gente começar, é o nosso primeiro exemplo, a gente está começando bem de leve. Tá bom? Então vamos lá, vamos determinar a primeira incógnita. Ora, a primeira incógnita que a gente pode determinar, na nossa primeira parte, é a incógnita mais simples, y. Por quê? Como ele é o valor da hipotenusa e eu possuo as duas projeções, certo? Eu tenho a projeção 18 e tenho a projeção 6, e eu quero achar a hipotenusa, a gente pode usar aquela relação, né? Aquela que a gente consegue estabelecer de cara, que a hipotenusa é igual à soma da projeção M mais a projeção N. Quem é a minha hipotenusa? Y. Quem é a minha projeção M? 18. Mais minha projeção 6. Tá? Entendam que esta fórmula aqui é aquela que a gente deduziu no passo anterior. Tá? Então, A era a hipotenusa, que nesse caso aqui é o Y, certo? O Y e aquele A que a gente determinou são a mesma coisa. M é a projeção 18 e N é a projeção 6. Então, o nosso Y é igual a 18 mais 6, 24 centímetros. Ok?
Muito simples, muito fácil. Para a segunda parte, a gente tem a seguinte situação. Temos que encontrar o valor desse nosso x. Percebam que esse x é um cateto, certo? E quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o meu cateto x que eu quero descobrir, possuo o valor da projeção dele, eu tenho o cateto e a projeção, a sombra dele, né, o valor da sombra, e eu tenho o valor da minha hipotenusa, que vale aqui 24 centímetros. Ora, se eu quero descobrir um cateto, tenho a projeção desse mesmo cateto e já possuo o valor da hipotenusa, qual dessas relações aqui eu posso usar? A primeira relação, ó, o quadrado do cateto é igual ao produto da projeção pela hipotenusa. Olha as informações que eu tenho na fórmula. Cateto, projeção, hipotenusa. Quais são as informações que eu tenho? É o cateto que eu quero descobrir, projeção do cateto e valor da hipotenusa. Então, a fórmula que eu vou usar vai ser a primeira. Ou seja, o cateto ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao produto da sua projeção, 6, vezes o valor da hipotenusa que a gente descobriu anteriormente, que é 24. Certo? Aqui vai ficar como? X ao quadrado é igual a 6 vezes 24, 144. Ok? Esse x aqui está ao quadrado, esse quadrado passa lá como uma raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 144. Portanto, x é igual a 12 centímetros. Raiz de 144 é igual a 12. O nosso cateto x é 12. Muito simples, muito fácil, né? Recapitulando, temos o nosso triângulo, temos as projeções 18 e 6, queremos achar esse cateto aqui. Já temos também a hipotenusa que a gente descobriu anteriormente. Então, aplicando a primeira relação, a gente consegue que o cateto ao quadrado é igual o produto, a multiplicação da sua projeção pela hipotenusa. Resolvendo a continha, temos que o nosso x é igual a 12 centímetros. Ok? Muito simples, muito fácil o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Bom, e o nosso próximo exemplo, essa 2 aqui, diz o seguinte. As projeções dos catetos do triângulo medem 9 decímetros e 16 decímetros. Nesse caso, determine a soma das medidas dos catetos. Então, nessa número 2, eu tenho as informações das projeções, tá? E eu quero saber os catetos. Eu tenho as duas projeções e quero saber os dois catetos. Melhor, eu preciso saber dos dois catetos para determinar a soma, porque ele pede a soma. Então, eu preciso dos dois para poder executar a soma aí. Percebam que eu não tenho figura nesse caso. Como eu falei nas últimas aulas, se eu não tenho a figura dada no enunciado, eu devo construir a figura, tá? Então, vamos construir a figura aí. Então, temos aqui construída a nossa figura, tá? Nossa figura está construída aí agora. E percebam que eu coloquei o ângulo reto lá para cima, assim como a gente veio treinando no nosso conteúdo, tá? Com o ângulo reto do nosso triângulo retângulo sempre para cima, porque fica mais fácil de visualizar as projeções, a hipotenusa, por aí vai, tá? Então, recomendo que quando não houver desenho e nós tivermos que fazer, desenhe sempre com a hipotenusa para baixo, ou seja, com o vértice lá de cima sendo o vértice reto, tá? Bom, como a gente viu no enunciado, eu preciso saber a medida dos catetos. A gente já sabe que a gente deu o nome dos catetos no quadro anterior. Temos aqui o nome de Bzinho e aqui Czinho. E ele me dá, no enunciado, as medidas das projeções. Então, a projeção desse B aqui, 9 decímetros. E a projeção desse B é 16 decímetros. Bem simples, bem fácil. Ok? E agora, como eu faço isso? Percebam aqui na nossa base que eu tenho as duas projeções. Como a gente fez na questão anterior, sempre que eu tiver as duas projeções, é interessante que eu ache a soma delas.
Ou seja, determine o meu Azinho, né? Se eu já tenho o meu M e já tenho o meu N, quanto que vale essa hipotenusa? A hipotenusa vale 9 mais 16, que é igual a 25 decímetros. André, por que a gente vai usar essa hipotenusa aqui? Essa informaçãozinha? Ora, para aplicar nas outras relações que a gente tem. Se agora a gente já sabe quanto que vale a hipotenusa, e eu preciso determinar quanto que vale os catetos, é simples. Se eu quero um cateto, tenho a projeção, tenho a hipotenusa, vou usar aquela primeira relação lá que a gente determinou. Então, nessa segunda parte, vamos usar a relação do cateto, projeção e hipotenusa. Como é que era mesmo? O cateto ao quadrado é igual o produto da sua projeção, vou escrever a fórmula aqui, M vezes A, que é a hipotenusa. Então, B ao quadrado é quem eu quero descobrir, é igual a M, que vale 9, vezes A, que vale 25. Ok? Então, vai ficar aqui. Esse aqui é a raiz, perdão, esse aqui é o quadrado, então eu passo para lá como raiz. Então, vai ficar B é igual a raiz quadrada de 9 vezes 25, 225. Raiz quadrada de 225, B é igual a 15 decímetros. Perfeito! Achei aí nossa primeira incógnita, certo? O B. Vamos determinar a próxima. Terceira parte da brincadeira. Aqui, terceira parte da brincadeira. Temos o nosso B já. Nosso B vale 15. Falta achar esse Czinho para a gente poder somar. Mesma fórmula, só que agora para o cateto C. Então, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da projeção, 16, vezes a hipotenusa, 25. Então, aqui vai ficar C ao quadrado, 16 vezes 25, 400. Aqui está o quadrado, passo para lá como raiz. Então, raiz quadrada de 400 vai dar C igual a 20 decímetros. Muito fácil. Beleza? Tenho o meu cateto B. Tenho o meu cateto C. Por fim, basta somar. Basta somar os valores de B mais C, ou seja, 15 mais 20 é igual a 35 decímetros. Esta aqui é a nossa resposta à soma dos dois catetos. Determinei a hipotenusa para poder usar o valor da hipotenusa na fórmula do cateto ao quadrado e da projeção. Beleza? Apliquei a mesma coisa para determinar o C. Tá? Temos esses dois exemplos aí. Um já foi dado com a figura e temos esse que não tínhamos a figura, só o enunciado, e nós determinamos a figura a partir do que foi dito aqui no nosso querido enunciado. Tá bom? Então é isso, pessoal. A aula foi só essa, aula rapidinha, fizemos dois exemplos, a matéria é só isso, né? São essas três fórmulas e os elementos do triângulo retângulo, tá? Voltem no vídeo, passem a limpo, tenham o caderno de vocês, eu falo isso todos os vídeos, mas eu não vou deixar de repetir, tá? É sempre importante que vocês façam por vocês mesmos, tá? Depois de copiarem, pausem o vídeo, tentem fazer de novo esses mesmos dois exemplos que eu fiz aqui com vocês agora, tá bom? Continuem estudando, a gente se vê aí nas aulas ao vivo ao longo da semana, tá? Para vocês podem tirar dúvida comigo, eu vou estar aí junto com o Profeta, junto com o Wesley, para a gente estar trabalhando junto. Ok? Um beijo no coração de todo mundo.